Olá, gente, graça e paz a todos. Começando aqui a nossa live, né? Iniciando a nossa jornada de 40 dias em cima desse livro, 40 dias, uma vida com propósito, tá bom? Um abraço para todos que estão entrando aí, tá? Você que puder ir colocando o aviãozinho e chamando mais alguém. Deus abençoe. Ângelo fez falta no culto hoje, viu? Fez falta no culto hoje. Deus abençoe a todos que estão entrando. Nós estamos iniciando hoje uma série de 40 dias, uma live, né? Todos os dias às 22 horas nós estaremos aqui na nossa live sobre os 40 dias, uma vida com propósito. Hoje, na nossa igreja, já foi o primeiro dia. E aí eu gostaria de compartilhar com você o tema de hoje, que é tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Tivemos uma noite especial. Então hoje nós vamos iniciar uma jornada de 40 dias para que você possa descobrir, desenvolver e cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Nós estudaremos os cinco propósitos de Deus que está contido na palavra dele: adoração, comunhão, discipulado, servir e ministério. Tá bom? Quem tiver aqui da igreja, da nossa igreja, tô vendo a pastora Mara, se puder colocar o link lá no nosso grupo da igreja. Quem tiver no nosso grupo, que é o grupo de crescimento, um grupo no WhatsApp que nós temos, tá bom? Pode colocar lá também. É um grupo que nós temos específico para isso. Se você quiser entrar nesse grupo, aí você comenta no direct aí, eu quero, que aí a gente vai disponibilizar o link para você estar no nosso grupo de WhatsApp, que é específico, tá bom? Tem 3 perguntas que surgem ao lermos esse livro, que é sobre a nossa existência. Por que estou aqui? Segunda pergunta é sobre o significado. Minha vida tem importância? Terceira pergunta é sobre o propósito. Qual é o meu propósito? No final de cada tema existe uma pergunta para refletir, um tema para ponderar e um versículo para memorizar. Então, vamos lá. Hoje, o primeiro capítulo é Tudo Começa em Deus. Nós estudaremos 6 semanas aqui. 6 semanas. Essa primeira semana nós estudaremos sobre esta pergunta: por que estou aqui? Afinal de contas, por que estou aqui? Então, nós vamos trabalhar. E olha só, o autor, só para você entender, na Bíblia, quando Deus queria transformar e mudar uma realidade, ele sempre usava o período de 40 dias. Você vai ver várias vezes o período de 40 dias. Então, só para você ter uma ideia, Noé foi transformado depois dos 40 dias de chuva. Moisés teve a vida transformada depois de 40 dias no Monte Sinai. Davi teve uma experiência de vencedor depois de 40 dias que os gigantes estava insultando o povo de Deus, a nação de Israel. Elias foi sustentado 40 dias depois de uma refeição. Nínive recebe a graça de Deus depois de 40 dias de oração e jejum e ter o arrependimento. Jesus foi fortalecido 40 dias no deserto. Os discípulos tiveram uma linda experiência em 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a ascensão. Tá bom? Então, vamos lá rapidinho. Nessa primeira semana nós vamos estudar, afinal de contas, por que estou aqui? Então, preste atenção. Se a gente for analisar essa pergunta, por que estou aqui? E aí, o primeiro capítulo já é Tudo Começa em Deus. E aí nós temos um versículo base que é Efésios 1 e 4, ou melhor, Colossenses
1:16. Colossenses 1:16 diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, como as visíveis e as invisíveis, todas que podemos ver e não podemos ver, como tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado, escute, tudo foi criado por meio dele e para ele, por meio dele e ao seu propósito. Então, Colossenses 1:16. E aí, é por isso que o autor já começa dizendo: tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Nele nós encontramos o propósito de tudo, inclusive o nosso propósito. Então, eu queria já que você entendesse: se tudo começa em Deus, tem a ver com Deus e não conosco, ok? Tem a ver com Deus e não conosco. Então, eu já quero deixar uma palavra para você que está aqui e quem sabe está com baixa estima. Porque eu sou fruto de uma gravidez indesejada, porque foi aquela escapulida, meus pais não me quiseram, não programaram. Você já passou por isso ou já ouviu muito isso? Mas deixa eu dizer para você, você pode ser fruto de uma gravidez indesejada em um momento que ninguém esperava, não foi programado humanamente, terreno, só que em Deus você não foi pego de surpresa. Deus já estava gerando você antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz que antes que o mundo fosse criado, Deus nos elegeu nele. Então preste atenção, você não é fruto, é o que nós vamos falar amanhã, fruto de um acidente, por acaso, não. Você estava exatamente na agenda de Deus, ok? Você estava exatamente na agenda de Deus. Então, deixa de ser sobre nós e é sobre Ele. Deixa de ser sobre mim e é sobre Deus. Quem é que sabe o seu propósito? É você ou quem criou você? Sou eu ou quem me criou? Então, responde aí. Quem é que sabe o seu propósito? É você ou quem te criou? E aí, qual que é o grande erro? Pastor, qual que é o grande erro? O grande erro é que a gente quer encontrar o nosso propósito olhando para dentro de nós, ok? Olhando para dentro de nós. E muitas das vezes com perguntas egocêntricas. Olha só, o que eu quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Olha só, olha que audácia. O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, os meus sonhos? E aí, nós precisaríamos fazer a segunda pergunta: o que Deus quer que eu seja? O que Deus quer que eu faça com a minha vida? Quais são os objetivos de Deus para mim? Quais são os sonhos de Deus para mim? E a gente parar de olhar para dentro de nós e começar a olhar para quem nos criou. Então, por isso que o tema de hoje, o capítulo de hoje é: tudo começa em Deus. Se por acaso você quer esse livro digital, tá? Você pode comentar no direct, eu quero, tá bom? Ou para você que está acompanhando pelo YouTube, aí no comentário, eu quero, e nós iremos disponibilizar o livro digital para você. Então, é parar de olhar para dentro de nós e olharmos para quem nos criou, ok? O autor do livro, ele cita um exemplo. Se pegarmos uma invenção e não conhecermos ela, nós não saberemos
para qual propósito essa invenção foi feita. Nem a própria invenção ela consegue definir para que ela foi feita. A gente precisaria conversar com quem criou, com quem inventou e também ler o manual. Então, preste atenção. Eu queria que você entendesse quem foi que nos criou? Deus. Qual é o manual que ele nos deixou? O manual que ele nos deixou é a sua palavra. É a sua palavra. Deixa eu perguntar para quem está na live aqui se vocês já disponibilizaram o link no grupo da igreja. Se não, por gentileza, tá bom? Para de olhar para dentro de nós e olhar para quem nos criou. Isso. Alguém pode escrever aí 1/40, melhor, 1/40, tudo começa em Deus, que é o tema de hoje. Tudo começa em Deus, tá bom? Então, o que a gente precisa? Tirar o olhar de nós e olhar para quem nos criou, olhar para o manual que ele nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Você já deve ter visto vários livros de autoajuda. Os livros de autoajuda, ele vai dizer para você, olha para dentro de você, você é capaz, você consegue, você é forte, coloca metas e... Exatamente, obrigado Leila Cristina, deixa eu fixar aqui, tudo começa em Deus, isso, 1/40, tudo começa em Deus, em letras garrafais ficou melhor, obrigado pastor Amaro também, tudo começa em Deus. Então, a gente vai ver os livros de autoajuda dizendo, você consegue, estabelece meta, seja disciplinado, não desiste. E nós conseguimos ver muitas pessoas conquistando, tendo nível de sucesso, e isso é bom, e isso é plausível. E a gente precisa ter mesmo esforço, dedicação, sucesso. Só que uma coisa a gente precisa saber diferenciar. Uma coisa é ter sucesso, ok? Uma coisa é ter êxito em alguma coisa. Outra coisa é você estar exercendo o seu propósito. Uma coisa é você estar cumprindo o seu propósito. Quando nós, escute isso, quando nós tiramos o olhar de nós e começamos a olhar para quem nos criou, quem foi que nos criou? Para Deus, nós iremos descobrir qual é a nossa origem, qual é a nossa identidade, qual é o nosso significado, qual é a nossa importância, qual é o nosso destino. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a sua origem? Eu te pergunto, você sabe qual é a sua identidade? Eu te pergunto, você sabe qual é o seu destino? Se a resposta for não, você precisa ficar comigo durante esses 40 dias. Eu quero fazer esse compromisso com você, para a gente estar junto durante esses 40 dias, às 22 horas aqui em uma live, porque ao final dos 40 dias, você vai saber qual é a sua origem, qual é o seu significado, qual é a sua identidade, e qual é o seu destino. Ok? Eu preciso que você faça um compromisso, não é comigo não, um compromisso com você mesmo, para você identificar qual é o seu propósito. Você fazer esse compromisso durante 40 dias, aqui nós estaremos às 22 horas. É uma live de 25 minutos, tá bom? 25 minutos todos os dias nós estaremos aqui. Deixa eu ver você que está aqui pelo Instagram. Você que está pelo Instagram, você está fechado comigo 40 dias? Diga, eu estou. Diga, eu estou. Você que está pelo YouTube, eu quero chamar você, tá? Escreve aí nos comentários e diga também, eu estarei os 40 dias. Diga aí, isso. Então vamos lá. Olha só, enquanto você vai escrevendo aí, deixa eu tomar uma água. Enquanto você vai escrevendo, deixa eu tomar uma água. Para quem? Isso aí.
A Fabiola está dizendo, eu estou. A Núbia está dizendo, eu estou. O Walter está dizendo, eu estou. Deus abençoe, Walter. Nós termos esse compromisso durante 40 dias. Noelma está dizendo, eu estarei os 40 dias em nome de Jesus. Maria Eliane, eu estarei os 40 dias em nome de Jesus. Patrícia, eu estou. Então vamos lá. Como descobrir o propósito para qual fui criado? Como descobrir? Tem duas formas aqui que o autor desse livro ele vai dar. Duas opções. Primeiro é especulação. Isso nós somos especialistas. Cá para nós. Nós somos especialistas em especulações. Eu acho que eu fui criado, o meu propósito é para isso. Eu acho que o propósito da Bia, que acabou de entrar, é para isso. Eu acho que o propósito da Neide, acabamos de fazer os 40 dias do devocional desse livro. Que legal, irmã Neide. Então fica aqui que a senhora vai somar com a gente. O Anjo está dizendo, eu e minha família estaremos juntos nesses 40 dias. Deus abençoe. Olha só, como descobrir? Especulação é uma opção errada. Eu acho, eu acredito, eu penso, e a gente especula muito e errado, de forma errada, ok? Só que o autor, ele dá uma outra opção. A primeira é especulação, se quiser escrever aí, especulação, errado. E a segunda, revelação, revelação. Então, eu vou descobrir o meu propósito não por especulação, mas por revelação. Quem está aí comigo, diga amém. Quem está aí comigo, diga amém. Por revelação. Pastor, como que é a revelação? A revelação é por meio, aqui é o livro, mas é por meio da palavra de Deus. Deixa eu pegar. É por meio da palavra. Por meio da palavra de Deus, eu vou ter a revelação do meu propósito. É eu tirando o olhar de dentro, tirando o olhar de mim e começar a olhar para Deus, que foi o Criador, e para a sua palavra, que é o manual. E quando eu começar a olhar para a sua palavra, que é o manual, eu vou descobrir, obrigado Fabiola Gomes, especulação versus revelação. É isso aí. Então, é através da revelação. Através desta palavra, eu terei a revelação dos propósitos de Deus para a minha vida. Quer saber qual é o primeiro propósito? Primeiro propósito. Nós vamos ver tudo nesse livro, tá? Primeiro propósito, adoração. Segundo, comunhão. Terceiro, discipulado. Quarto, servir. Quinto, ministério. Ok? Ou missão. Então vamos lá. Primeiro propósito, adoração. Segundo propósito, comunhão. Terceiro propósito, discipulado. Quarto, servir. Quinto, missão ou ministério. Então, entenda isso aqui. Através da palavra, nós teremos a revelação. Diga comigo, revelação. Diga aí, revelação. Então nós teremos a revelação dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, olha, entenda isso aqui. Deus não é apenas um ponto de partida na nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. E a gente precisa entender isso. Deus não é apenas um ponto de partida. Deixa eu melhorar esse ar-condicionado que esquentou aqui. Opa! Ele é a fonte, ok? Você precisa entender isso. Ele é a fonte da sua vida. O que eu preciso entender quando eu começo a entender a revelação e é sobre Deus e não sobre mim? É eu sendo usado para o propósito de Deus na minha vida. E não eu usar Deus para os meus propósitos. Quem entendeu aí, diga amém.
Quem entendeu aí, diga amém. Oh, meu Deus do céu. Hoje foi meio no improviso aqui, porque o outro suporte está para o YouTube aqui. E aí, o celular tá querendo cair. É eu entender que é eu servindo nos propósitos de Deus. Sou eu a serviço de Deus nos propósitos dele. E não Deus a serviço dos meus propósitos. Então, isso que eu preciso entender através da revelação. E aí você vai entender aqui que a gente precisa estar sempre conectado com essa palavra, irmã Graça, irmã Magda, pastora Mara, sempre conectado com essa palavra para a gente entender o nosso propósito. O autor vai colocar, se alguém puder aí e tiver agilidade de pesquisar o versículo, que é Efésios, capítulo 1, verso 4, tá? Olha só para a gente encerrar. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da criação do mundo, eu já citei esse versículo, Deus já havia me escolhido. Antes da fundação do mundo, Deus já havia te escolhido para sermos dele, por meio da sua união, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus. Deixa eu só abrir um parênteses. Pertencermos somente a Deus. Deus não quer te dividir com ninguém. Deus não quer te dividir com o mundo, ok? Deus não quer te dividir com os ambientes que ele não está. Deus não quer te dividir com aquilo que te distancia dele. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, através da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Mediante esse versículo, mediante Paulo Ricardo, olha, minha querida mãe está aqui, Deus abençoe minha gatinha, pastora Nivalda. Olha só, três critérios aqui para o nosso propósito, mediante Efésios 1 e 4. Vamos lá? Escreve o primeiro aí para mim, por favor. Irmã Valdenice, Deus abençoe. Meu amigo Rei do Cabelo, Deus abençoe. O primeiro critério, escreve aí alguém para mim, por favor. Primeiro, entender que o nosso propósito tem a ver com Deus e não conosco. Então, não é o meu propósito, é o propósito de Deus. Obrigado, Leila. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então, bem aí, no início do versículo, tá o primeiro critério, entender que o nosso propósito tem a ver com Deus e não conosco. A escolha não é em nós, a escolha é de Deus, foi Ele que nos escolheu. Efésios 1:4 diz, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Preste atenção, você não tinha sido gerado, não era nem no ventre da sua mãe, você não tinha gerado, antes que houvesse qualquer coisa criada no mundo. Escuta isso. Escuta isso. Por isso que eu disse aqui que ainda que você não foi programado pelos seus pais, não foi uma gravidez desejada pelos seus pais, você é alguém desejado por Deus. Ô glória! Você é alguém desejado por Deus. Antes da fundação do mundo, Ele havia te escolhido. Antes da fundação do mundo, Ele havia te escolhido. Nós fomos eleitos nele. Então, o nosso propósito não tem a ver conosco, é os propósitos de Deus na nossa vida. Tem a ver com Ele. Deus já pensava em nós antes de pensarmos a respeito dele. Ele planejou tudo isso antes que nós existíssemos. E aí, deixa eu dizer para você, você tem o direito de escolher com quem você vai casar. Você tem o direito de escolher qual país, qual cidade você vai morar, quantos filhos você vai ter, qual é o curso
que você vai fazer, qual é a faculdade que você vai fazer, mas o propósito não é uma escolha sua. O propósito é um propósito de Deus para você. É aquilo que Deus projetou para mim e para você. E nós temos um propósito específico. Ele nos chamou para adoração, para comunhão, para discipulado, para missão e para servir. Segunda coisa, o nosso propósito depende do nosso relacionamento com Cristo. Alguém escreve aí, o nosso propósito depende do nosso relacionamento com Cristo. Ele continua aqui, Efésios 1:4, para sermos dele por meio da nossa união com Cristo. Nós só iremos descobrir a nossa identidade, o nosso propósito, mediante o nosso relacionamento com Cristo. Deixa eu dizer para você, quer descobrir o seu propósito? Se relacione com Cristo. Seja um com Ele. Já passei aqui 1 minuto. Vamos chegar aos 30, tá? A live vai ter que ser de 30 minutos. Vamos lá. Seja um com Ele. Se relaciona com Ele. Tá bom, pastor? Como que eu me relaciono? Através da palavra. No relacionamento com Cristo descobriremos a nossa identidade e o nosso propósito. Isso aí, Ângelo. O nosso propósito depende do nosso relacionamento com Cristo. Irmã Iosivane, irmã Vânia, Deus abençoe. O nosso propósito depende do nosso relacionamento com Cristo. E quando você se relacionar com Cristo, entenda isso, você vai descobrir a sua identidade também. O seu relacionamento com Cristo, você vai descobrir a sua identidade e o seu propósito. Terceira coisa, para a gente finalizar, o nosso propósito de vida está dentro de um propósito eterno. Deixa eu dizer isso para você, o nosso propósito de vida está dentro de um propósito eterno. Eu disse hoje lá na igreja isso, e deixa eu dizer para você, Deus é intencional em tudo que Ele faz. Deus é intencional em tudo o que Ele faz, ok? Ele é intencional. Existe um propósito muito maior. Qual é? O propósito da eternidade. Deus nos criou para esse propósito eterno, que é a eternidade com Ele no céu, para toda a vida, para todo sempre. Esse propósito de vida aqui, ele está correlacionado, ok? Ele está correlacionado com o propósito eterno de Deus. Então deixa eu dizer para você, você, nós só viveremos o propósito eterno de Deus. Amém, manhã? O propósito eterno de Deus, que é morar no céu eternamente, se nós vivermos o propósito de vida aqui na terra. E qual é o propósito que nós vamos aprender durante esses 40 dias? É por isso que eu quero firmar esse compromisso com você, para que durante 40 dias nós estejamos aqui entendendo o nosso propósito de vida para vivermos o propósito eterno. Quem pode dizer glória a Deus aí, gente? Para todos nós vivermos o propósito eterno. Amém? Amém? E olha só, para pensar sobre o nosso propósito, olha qual é o tema da reflexão. Eu não sou o foco, ok? Tudo que a gente falou hoje, eu não sou o foco é Deus. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. Um versículo para memorizar, ok? Todo dia vai ter um versículo para você memorizar. Escreve esse versículo, posta esse versículo, escreve ele no seu caderno de anotação, ok? Colossenses 1:16. Pois por meio dele todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, ok? Visíveis e invisíveis. Todas as coisas que podemos ver e aqui não podemos, como os tronos, reinos, governantes e a autoridade do mundo invisível,
tudo foi criado por Ele e para o seu propósito, para Ele. Amém? A pergunta para meditar, olha a pergunta para meditar. Isso aí, pastora Mara, Colossenses 1:16. A pergunta para meditar: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Olha o que eu preciso entender. Apesar de tudo ao meu redor, eu preciso entender. Vou deixar aqui agora um pouquinho. Eu preciso entender. Apesar das propostas, apesar das coisas que acontecem na minha vida, eu preciso entender que eu vivo não para mim, eu vivo para Deus. O meu propósito é Deus, eu sou um propósito de Deus. Então, não são os meus sonhos, são os sonhos de Deus para mim. Não são os meus projetos, são os projetos de Deus para mim. Não é como eu quero viver a minha vida, é como Deus quer que eu viva a minha vida, ok? E eu tenho a plena convicção que hoje é só o primeiro dia dos 40 dias que nós estaremos juntos aqui, ok, gente? Não sei se deu uma travada aí, mas é só o primeiro dia. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Deixa eu dizer para você, você é alguém muito especial, você é alguém muito importante para Deus. Você é alguém que não é fruto do acaso, você não é fruto de uma escapulida, de uma gravidez indesejada, você é um projeto de Deus. Eu termino com essa palavra dizendo a você, você é um projeto de Deus, você é um projeto de Deus, você é um propósito de Deus para essa terra, amém? Pai, eu oro pela vida de todos que estão nessa live, participando dessa live. Pai, a minha oração é que nós possamos entender que tudo começa em Ti, tudo começa no Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos criou. Antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu, o Senhor já nos chamou. Pai, tudo tem a ver contigo e não conosco. É a Tua bondade, é a Tua graça, é a Tua misericórdia. Pai, nos ajuda a ter esse entendimento. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, que possamos entender qual é o seu propósito para as nossas vidas. Senhor, não através de especulação, mas através de revelação da Tua palavra, através de relacionamento com Cristo, nós possamos desenvolver esse relacionamento e entender os propósitos, em nome de Jesus. Amém, gente? Um beijo no coração. Vamos fazer um print aí para o primeiro dia da live. Vamos lá fazer um print para o primeiro dia da live. Dá um print aí. Vamos lá, 1, 2 e... Dá um print e posta no seu Instagram. Coloca 1/40. Tudo começa em Deus. Uma vida com propósito. E aí você me marca no Instagram, tá bom? Me marca no Instagram para eu estar repostando. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. 30 minutos de live, passou 3 minutos, 4 minutos, tá bom? Um beijo. A live vai ficar salva, tá bom?